Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória ao Deus Espírito Santo. A você que me assiste, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a todos da sua casa. Muita luz para você e muita luz para todos da sua casa. Glória a Deus. Pastor Denison Souza aqui falando do Ministério Deus Vivo. Hoje é quarta-feira e toda quarta-feira nós intercedemos especialmente pela vida espiritual. A área mais importante das nossas vidas. E hoje eu vou procurar ser objetivo. Por isso eu quero, nesse momento, trazer uma palavra antes de estar intercedendo. Você que está me assistindo pelo canal do YouTube, se você está pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de quando eu postar vídeos aqui pelo canal ou de quando eu entrar ao vivo. E você que está pelo Facebook, se não me acompanha, tem também a opção de você me seguir, né? É só você ativar o sininho, né? Eu convido a você a me seguir, ativar o sininho para receber notificações de quando eu entrar ao vivo aqui pelo Face. E na oportunidade, né? Deixa aí o seu like, deixa o seu coraçãozinho, né? Pelo Face dá para deixar o coraçãozinho. E pelo YouTube, deixa o seu like, não se esqueça de deixar o seu like. Não se esqueça de comentar no vídeo, né, com seu amém, glória a Deus, aleluia, ou seu pedido de oração, tá ok? É importante você curtir e comentar, para que assim a plataforma entenda que é um vídeo relevante, e aí a plataforma vai recomendar esse vídeo para que outras pessoas assistam. Glória a Deus, quero pedir a você que na oportunidade você venha compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos. Compartilhe aí pelo menos com 12 pessoas. Você pode fazer isso? Compartilhar com 12 pessoas? Então faça essa gentileza. Compartilhe com 12 pessoas e receba do Senhor Jesus Cristo o galardão, a recompensa de profeta. Como eu disse no início do vídeo, toda quarta-feira nós intercedemos especialmente pela vida espiritual. A vida espiritual é a mais importante de todas. Mateus capítulo 6, versículo 33 fala: buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Que coisas? O vestir, o comer, o beber. Fala, Valma, tudo bom? Deus abençoe, boa noite. Seja bem-vinda. Então, Mateus 6,33 fala: buscai o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino de Deus é buscar o próprio Espírito Santo. Há muitas pessoas desviadas, afastadas de Deus, porque não buscaram o Espírito Santo. Se a gente não busca o Espírito Santo, a gente se perde. A gente desiste. A gente não suporta o tranco. A gente não suporta as lutas, as pelejas. Se a pessoa ela não tiver o Espírito Santo, ela desiste. Ela desiste. Eu já pensei em desistir. Eu já pensei em fazer que nem Pedro, Tiago e João. Eles pensaram em desistir. Quando eles viram que Jesus ele estava morto, eles ficaram trancados dentro de uma casa, com medo dos judeus, com medo que poderiam, com medo se eles fossem, que talvez eles fossem os próximos a morrerem. Eles temeram. Eles procuraram voltar, né, para a vida secular, voltar a pescar. Enfim, eles esqueceram de tudo que Jesus Cristo tinha falado antes de ir para o Calvário. Parece que deu uma amnésia neles, né?
Parece que caiu no esquecimento tudo aquilo que Jesus tinha falado a eles. A pessoa, quando não tem o Espírito Santo, ela pensa em desistir. Aliás, ela pensa em desistir, não. A pessoa pode até pensar em desistir, né? A pessoa pode até pensar em desistir. Pode até passar pela cabeça. Mesmo tendo o Espírito Santo. Mas aí se tiver com a reserva lá embaixo, né? Por isso que a palavra fala sobre as prudentes, né? Que as prudentes elas foram comprar azeite. As loucas não. Pode até passar pela cabeça em querer desistir. Mas o Espírito Santo segura. O Espírito Santo ele segura nas nossas mãos. O Senhor, através do Espírito Santo, ele segura nas nossas mãos. Para que a gente não se desvie. Para que a gente não desista. Pedro, antes de ter o Espírito Santo, ele foi um. Depois de ter o Espírito Santo, ele foi outro. Depois do dia de Pentecostes, depois que o Espírito Santo veio sobre Pedro, Pedro nunca mais foi o mesmo. Aliás, ele até teve uns deslizes, né? Ele até pisou na bola por algumas vezes. E acontece, né? É porque a pessoa tem o Espírito Santo. Isso significa que ela não possa pisar na bola, possa cometer erros. Aliás, lá na carta, em uma das cartas do apóstolo João, né, João que chamava os seus discípulos de filhinhos, filhinhas. João ele fala, está escrito em uma das cartas do apóstolo João, filhinhos, não pequeis, mas se pecais, sabeis, pois, e há um junto do Pai, Jesus Cristo justo. Aí ele fala, né, João, né, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e ele é justo para nos perdoar de todos os pecados e nos lavar, né, nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, assim, se a pessoa ela não tem o Espírito Santo, ela perde. Mas não é só ter o Espírito Santo. É buscar o Espírito Santo. É buscar. Tem que se buscar o Espírito Santo. Tem muita gente ficando maluca, louca. Tem muita gente entrando numa camisa de força praticamente. Espiritualmente falando, né? Porque a pessoa não busca o Espírito Santo. A pessoa busca de tudo. De tudo. Mas não busca o Espírito Santo. Não busca. Aliás, o Espírito Santo, sei lá o que o Espírito Santo é para muitos, né? Em muitos lugares nem se fala do Espírito Santo. Nem se fala de se buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Se a pessoa não buscar o Espírito Santo... Ah, mas eu já tenho o Espírito Santo. Mas não é só dizer que tem. Ter o Espírito Santo é uma coisa. Buscá-lo é outra. Como é que eu busco o Espírito Santo? Palavra, leitura da palavra, oração, jejum. Verbalizar. Falar para Deus, Deus, eu quero o teu Espírito, eu quero o teu Espírito, eu quero o teu Espírito, eu quero virtude, eu quero unção, eu quero poder. Está escrito lá no profeta Joel, né? Diga ao fraco que sou forte. Então, toda quarta-feira nós buscamos para que nós venhamos estar fortes, inabaláveis, invencíveis na fé. Então, eu quero nesse momento ler aqui a palavra. Hoje nós vamos de palavra primeiro antes de intercedermos. Eu falei que ia ser um objetivo, né? Ia procurar ser curto e objetivo, mas que o Espírito Santo me conduza. Que o Espírito Santo conduza essa live, esse vídeo. Pode ser meia hora, como pode ser 1 hora, ou pode ser até mais. Mas eu tenho aqui uma palavra para compartilhar ao teu coração. Ezequiel capítulo 24. A panela, a parábola da panela. Já ouviu essa parábola? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 24, versículo 1. Presta atenção aqui na palavra. Se você não tem tempo para assistir esse vídeo, essa live, você pode sair e depois você volta e assiste com calma. Tá bom? Agora,
se você quer ouvir a palavra, preste atenção. Se você está na tua casa, sei lá, vai para o quarto, vai para um lugar onde você possa trancar a porta, tá bom? Se você estiver sozinho aí, melhor ainda. E sempre quando é o momento da palavra, o diabo sempre tenta tirar a atenção da pessoa. O diabo não quer que ninguém receba a palavra. Uma das razões de muitas pessoas estarem fracas é por falta de palavra. E a palavra é que alimenta o espírito. Jesus Cristo ele disse para Satanás lá no deserto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra proveniente de Deus. Então há muitas pessoas que estão fracas, raquíticas espiritualmente, porque falta a palavra. Mas aqui tem palavra. Você vai ser fortalecido pela palavra nesse momento. Antes de orar. A parábola da panela, Ezequiel, capítulo 24, versículo 1. E veio a minha palavra do Senhor no nono ano, no 10º mês ao 10 do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei de Babilônia, esse rei de Babilônia é Nabucodonosor, porque o rei de Babilônia se aproxima de Jerusalém neste mesmo dia. E usa de uma comparação para com a casa rebelde, e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, põe a panela ao lume, e ponha-na, e deita-lhe água dentro, e ajunta nela bons pedaços de carne, todos os bons pedaços, as pernas e as espáduas, e encha de ossos escolhidos, e pega do melhor, e queima também os ossos debaixo dela. Fala ferver bem, ou faça, ferver bem, e cozam-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor: ai da cidade. E essa expressão ai é a expressão de dor, né? Ai da cidade sanguinária, da panela que escuma, e cuja escuma não saiu dela. Tira dela pedaço a pedaço, e não caia sorte sobre ela, porque o seu sangue está no meio dela. Sobre uma penha descalva o pôs, e não o derramou sobre a terra, para o cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não seja coberto. Portanto, assim diz o Senhor: ai da cidade sanguinária! Também eu farei uma grande fogueira. Amontoa muita lenha, e acende o fogo e consome a carne, e tempere-a com especiarias, e ardam os ossos. Então a porás vazia sobre as suas brasas, para que ela aqueça, e se queime a sua ferrugem, e se funda a sua imundícia no meio dela, e se consuma a sua escuma. De vaidades se cansou, e não saiu dela sua muita escuma. Ao fogo irá a sua escuma. Na tua imundícia está a infâmia, ou seja, a vergonha. Pois te purifiquei, e tu não te purificaste. Nunca mais será purificada da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Aqui é Deus falando com Jerusalém, com o povo de Judá, através do profeta Ezequiel. E aqui é um aviso, é um alerta.
Deus está usando o profeta para dizer, assim como uma panela que ferve, uma panela com carnes e ossos dentro, assim como uma panela que ferve, assim farei com que Jerusalém venha ferver. A panela representa Jerusalém. A panela representa Jerusalém. A carne e os ossos dentro da panela, fervendo, representa o povo rebelde de Jerusalém. A brasa sobre a panela, ou o fogo que faz esquentar a panela, representa os babilônios, os caldeus, o exército da Babilônia, o exército de Nabucodonosor que haveria de vir contra Jerusalém, contra Judá. Deus está usando o profeta Ezequiel para trazer esse alerta. Ai da cidade sanguinária. Ai é sinônimo de dor. Ai. É sinônimo de dor. E Deus ele fala aqui, no versículo 13, Ezequiel 24, versículo 13. Na tua imundícia, esta infâmia, pois te purifiquei. Deus falando, né? Eu te purifiquei. E tu não te purificaste. Nunca mais serás purificada da tua imundícia. E aí o Espírito Santo me fez lembrar aqui de Jeremias. Deus falou para Jeremias, Jeremias, não ore por esse povo não, Jeremias. Não ore por esse povo, porque eu não vou ouvir a tua oração se você orar por este povo. Não ore. Deus falou assim com Jeremias, eu não quero que você ore. Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Deus chegou para Jeremias e falou, eu não quero que você ore por esse povo. Esse povo é rebelde. Esse povo é um povo de dura cerviz. É um povo contumaz. É um povo, sabe, teimoso. Eu falo e eles não obedecem. Eu falo, eles não obedecem. Eu falo, eles não obedecem. Então não ore por eles, Jeremias. Deus falou para Jeremias. Para Jeremias não orar, para não interceder pelo povo. Porque Deus já havia mandado muitos profetas e o povo continuou em desobediência. E aí Deus fala aqui através agora de Ezequiel. Ezequiel 24, versículo 13. Na tua imundícia está a infâmia, está a tua vergonha. E nós estamos, no propósito de oração. No lugar de vergonha, tereis dupla honra. Ao invés de eles terem sido honrados por Deus, o que eles receberam da parte de Deus? Juízo. A imundícia, Deus falando através de Ezequiel, a tua imundícia está a infâmia. Na tua imundícia está a infâmia, pois te purifiquei e tu não te purificaste. Nunca mais será purificada da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. É uma palavra forte. E essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. A palavra ela é comparada a uma espada e a espada, você sabe, ela corta para os dois lados. Ai de mim, disse o apóstolo Paulo, se eu não pregar o evangelho. Mas não é só ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não viver o evangelho. Ai de mim se eu não viver a palavra. Ai de mim. Jesus Cristo ele disse que naquele grande dia, quando ele vier para o acerto de contas, muitos vão dizer, Senhor, em teu nome nós profetizávamos, em teu nome nós curávamos, em teu nome nós expulsávamos os demônios, nós profetizávamos.
Jesus Cristo ele vai falar de maneira dura. Há muitos que fizerem essas declarações, né? Em teu nome nós expulsávamos demônios, curávamos os enfermos, profetizávamos. Jesus Cristo ele vai responder a muitos no dia do acerto de contas. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. É forte, né? É forte. Mas é algo que vai acontecer. Deus vai falar contigo, hein? Eu creio que Deus já está falando. Deus falou comigo nessa palavra. Eu tenho certeza que vai falar contigo também. Mais ainda. Por isso eu quero, nesse momento, orar para que Deus venha com o espírito de revelação. Eu já falei quando eu estou ministrando, que quando eu começo a ministrar, Deus toma a minha boca, os meus lábios, e a minha boca começa a falar sozinha. A minha boca começa a falar sozinha quando eu estou ministrando a palavra. Jesus Cristo ele disse, não premediteis no que há de dizer, porque naquela hora vos darei boca e sabedoria a ponto de ninguém poder vos resistir. Porque não será vós que estarás falando, mas o Espírito do Pai que estará falando através de vós. Eu não fico premeditando muito do que eu vou falar mesmo, não. Desde que eu entendo a palavra, desde que eu me conheço por gente, né? Desde que eu comecei a ler a palavra, isso aos 6 anos, 7 anos de idade, eu sempre tive esse entendimento. Exatamente da forma como Jesus Cristo ele disse aos discípulos. Não premediteis no que vocês vão dizer. Não fiquem pensando. Porque vocês não vão falar nada de vocês mesmos. Mas vocês vão falar tudo aquilo que o Espírito do Pai vier falar através de vós. Quem vai falar não vai ser vocês. Vai ser o Espírito do Pai. Então eu quero orar nesse momento para que o Espírito do Pai use os meus lábios como mensageiro. Fique em espírito de oração e deixe orar. Deixe orar nesse momento. Aliás, eu quero que você faça uma oração em concordância. Você coloca a sua mão direita sobre o seu coração nesse momento. Coloque a sua mão direita. Você que está acompanhando pelo celular. Segura o celular com a mão esquerda e com a mão direita, coloca a sua mão direita sobre o seu coração. E repita as palavras que eu vou dizer. Eu falo e você repete em seguida. Então ore assim dizendo, meu Deus e meu Pai, fala comigo, Senhor, e envia-me o teu Santo Espírito e revela-me a tua palavra. Usa, Senhor, o teu profeta, o teu anjo, o teu mensageiro. Eu estou aqui, Senhor, e eu quero ouvir unicamente a tua voz a falar ao meu coração. Glória a Deus. Repetiu essas palavras, crendo que Deus vai falar contigo através do mensageiro? Então permaneça em espírito de oração e deixe orar. Meu Deus, a tua palavra nesse momento será ministrada. E todos nós, eu também, porque eu me incluo também. Eu também me incluo. Todos nós queremos ouvir a tua voz. Como está escrito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço e elas me seguem. Por isso quem tem ouvidos ouça o que o Espírito tem a dizer. Pois a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso se ouvirdes, pois, a voz do Espírito Santo, não endureças o vosso coração, diz o Senhor. Pois aquele que é de Deus, aquela que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isto vem agora, meu Deus, com o teu Espírito, sim, com o Espírito de revelação. Vem agora com a tua palavra e produza em nós o resultado para o qual ela está sendo mandada. E assim, o Senhor, com provas infalíveis, mostra quem de fato o teu Filho Jesus Cristo ele é. E Jesus Cristo é Deus, o próprio Deus encarnado, a imagem expressa do Deus invisível, aquele que é, o que era e o que há de vir nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Jesus Cristo, o nosso Deus vivo, o nosso Deus vivo.
E você que crê, diga amém. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Diga amém, igreja do Deus vivo, espalhada sobre a face da terra. Diga amém. Deus vai falar contigo. Esteja com os teus ouvidos abertos. Aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. E aquele que é de Deus fala as palavras de Deus e fala sem ser por espírito de medida. Quem é de Deus fala as palavras de Deus e fala sem ser por medida. João Batista, ele disse, o maior profeta nascido de mulher, ele disse que aquele que é de Deus fala as palavras de Deus e não recebe o espírito por medida. Deus vai falar contigo, mas tenha teus ouvidos abertos. Não deixa o diabo ele tirar a tua atenção, não. Permaneça até o fim. Deus vai falar contigo. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 24. Deus usa o profeta para trazer uma parábola, para contar uma parábola para o povo de Judá. E o nome Judá quer dizer louvor. Judá significa louvor. E o povo de Judá, a capital de Judá é Jerusalém. Jerusalém, a palavra Jerusalém quer dizer lugar de paz, casa de paz, casa de justiça, lugar de paz. E Deus está usando o profeta Ezequiel. E Ezequiel significa Deus fortalece. E Deus, quando ele usa o profeta para exortar, para repreender, é porque ele quer que o povo sabe? Ele quer que o povo venha se fortalecer. Se fortalecer. Eu sei que é estranho, né? Se a pessoa está fraca espiritualmente, Deus ele vem com uma palavra de repreensão? Sim. Quer um exemplo? Está lá escrito lá em Apocalipse. O próprio Senhor Jesus Cristo ele falando que não pode ser morno. Ou você é frio ou você é quente. Se fores morno, vomitar-te-ei. É Jesus Cristo falando. É Jesus Cristo. Jesus Cristo glorificado. Falando com João na ilha de Patmos. Dizendo a uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Ou você é quente, ou você é frio. Se fores morno, vomitar-te. Carta aos Hebreus, está escrito na carta aos Hebreus que Deus ele repreende todo aquele que ele ama, que Deus ele exorta, que ele açoita. Essa é a palavra que está escrito lá na carta de Hebreus. Deus ele açoita. Você sabe o que é açoitar? Açoitar é dar uma surra. Quem é da minha época? Eu sou de 80, eu sou de 1980. Esse ano eu faço 4.3. 43 anos. Quem é da minha geração, ou até antes, né, quem tem um pouco mais de idade do que a mim, sabe que os pais antigamente, né, faziam um cinto, o pai vinha com cinto, a mãe vinha com chinelo, né, e o pau cantava, não é isso? Como diz aqui no linguajar dos cariocas, né, o pau cantava, né, escreveu, não leu, o pau comeu, é o que o pessoal fala? Então, o pessoal da década de 80, o pessoal de 90, vamos botar 90, porque de 2000 para cá a coisa se estranha, coisa começou a desandar na questão da educação. Mas na década de 90, de 80, 70, 60, os mais antigos, né? O pessoal da faixa etária da minha idade, o pessoal que é da minha geração e o pessoal que é mais antigo, o pessoal sabe muito bem o que significa isso, né? Tomar uma surra, apanhar dos pais. E Deus, lá na carta aos Hebreus, ele fala sobre açoitar todo aquele que ele recebe por filho. Deus açoita todo aquele que recebe por filho. Já está escrito lá na carta aos Hebreus
que a repreensão, a princípio, é amargosa, mas depois gera frutos de paz, de pacificação, de paz. E Deus, ele repreende. Deus, ele chama a atenção, e ele chama a atenção, e ele exorta, e ele, sabe, dá aquele puxão de orelha, chama a atenção da pessoa, porque ele ama. Quem ama, repreende. Está escrito na palavra que quem ama, repreende. Agora, quem não ama, não está nem aí. Não está nem aí se a pessoa está num caminho, por exemplo, de morte. A Bíblia fala que há caminhos que ao homem parece ser de vida, mas que no final é caminho de morte. Então Deus, através do profeta Ezequiel, e Ezequiel significa Deus fortalece. Deus fortalece. Pela repreensão, Deus, ele nos fortalece, porque a repreensão, ela serve para nos sacudir. A repreensão serve para a gente, sabe, despertar. Paulo, ele fala, desperta tu que dormes dentre os mortos e Cristo te iluminará. Muitas das vezes a pessoa está em trevas. Em trevas. A pessoa acredita que está na luz. A pessoa acredita que está no caminho certo. Mas, na verdade, ela está no caminho da perdição, no caminho da imundície. Então, Deus, ele repreende. Deus exorta, Deus chama a atenção. E aqui, em Ezequiel capítulo 24, Deus, ele fala através do profeta com o povo, usando essa parábola, a parábola da panela. Então, Jerusalém é a panela, as carnes dentro da panela representa o povo que era rebelde, o povo que estava vivendo na imundície, vivendo na idolatria, fazendo coisas totalmente das quais entristeciam a Deus. Então a panela representa Jerusalém, o povo é representado pelas carnes e pelos ossos que foram colocados dentro da panela, e a brasa, né, a lenha, o fogo representa os babilônios, representa os caldeus, representa Nabucodonosor com seu exército. Estava prestes a invadir Jerusalém e acabar com Jerusalém e também acabar com o povo. Muitos morreram, muitos pereceram, muitos perderam suas vidas. E tiveram aqueles, né, uma boa parte, foram levados em cativeiro para a Babilônia. E aí Deus, aqui no versículo 13, Deus, ele fala aqui, ó, na tua imundícia está a infâmia. Ou seja, na tua imundícia está a vergonha. E Deus, em Isaías 61, versículo 7, Deus, ele fala, no lugar de vergonha tereis dupla honra. Mas como Deus, ele pode fazer com que haja honra? Honra onde há imundícia? Porque Deus, ele fala aqui, ó, na tua imundícia está a infâmia, na tua imundícia está a vergonha. E aí Deus, ele fala, pois te purifiquei e tu não te purificastes, nunca mais serás purificada da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Deus estava indignado. Gente, Deus, ele é amor, mas Deus, ele também é fogo consumidor. Eu vou falar uma coisa aqui para você, que eu acho que eu comentei no domingo, foi a última live que eu fiz. Eu também já comentei em outras mensagens, em outras lives que eu vou comentar aqui agora. Deus chegou para mim e falou assim, se você não voltar para a minha presença, eu vou te matar. Eu vou fazer você descer à sepultura, eu vou te preparar e vou te levar, diz o Senhor. Deus falou isso para mim. Deus falou isso para mim. Eu quero que você volte a pregar a minha palavra. Tu conheces a minha vontade para a tua vida. Eu quero que você largue tudo. Tudo que você tem feito, eu quero que você largue e largue agora.
e se volte para mim. Eu ouvi a voz de Deus. Deus falou comigo. Deus falou comigo essas palavras. E eu obedeci. Eu fiquei por 3 dias na UPA de Vila Kennedy, no bairro de Bangu. Para quem não sabe, né? Para quem é de fora do Rio e me assiste, o bairro de Bangu fica na zona oeste da capital do Rio de Janeiro. E eu fiquei 3 dias numa UPA, na UPA da Vila Kennedy. Na época eu morava em Bangu. E eu fiquei por 3 dias internado. Eu tive um derrame pulmonar do lado esquerdo, desse lado aqui, do lado esquerdo. Eu tive um derrame pulmonar. Água na preula. E Deus, ele falou comigo. Ao estar internado, ao estar na UPA, internado, tomando medicamentos, Deus falou comigo. Renova a sua aliança comigo, pois senão eu irei fazer você descer à sepultura. Foi forte. Foi como se fosse Deus falando, né? O episódio que aconteceu comigo, o Espírito Santo me fez lembrar do rei Ezequias. O profeta Isaías chegou para Ezequias e falou assim: arruma a tua casa, porque tu irás morrer. Na hora eu lembrei do rei Ezequias. E diz a palavra que Ezequias ele fez uma oração a Deus. E Deus foi lá e falou com o profeta. Profeta, volta lá e fala lá com Ezequias. Diz que eu ouvi a oração dele. Diz a ele que eu estou dando 15 anos de vida. Mais 15 anos. E o profeta foi lá e obedeceu. E entregou o recado de Deus para Ezequias. Assim diz o Senhor. A tua oração foi ouvida, e tu não irás mais descer à sepultura. Eis que eu, o Senhor, te dou 15 anos, mais 15 anos de vida. E aí quando eu estive lá na UPA, eu lembrei, né, desse episódio que ocorreu com Ezequias. E Deus falou comigo, se você não renovar a sua aliança comigo, eu irei fazer você descer à sepultura. Deus ia me matar. Deus ia me matar. De repente alguém poderia dizer, mas isso aí pode ter sido algo da sua cabeça. Eu creio que foi Deus, sim. Aliás, eu consigo perceber, eu tenho percepção quando é a voz de Deus. Já de criança, quando eu era criança, assim como Samuel, né? Já de criança Deus falava comigo. Deus falava comigo. E naquele dia que eu estive lá na UPA, internado, por causa do problema que tive na pleura, problema pulmonar, né, derrame pulmonar, Deus falou comigo. Eu pude ouvir a voz de Deus. Deus falando, renove a sua aliança comigo. Pois senão eu vou lhe recolher da terra. É tempo de você voltar. É tempo de você começar a anunciar a minha palavra novamente. Quem te mandou sair da minha presença? Quem te mandou abandonar a missão que eu te dei? Deus falou assim comigo. E eu simplesmente, sem perca de tempo, eu falei, Senhor, se o Senhor me tirar daqui como é o Senhor que está falando e eu creio que é o Senhor, então restaura a minha saúde física. Me revigore, me tira desse lugar e eu vou voltar a pregar a tua palavra. E aí Deus foi e me tirou. Deus não permitiu que eu descesse à sepultura. Lá naquele lugar, teve até uma enfermeira que falou assim, minha filha morreu disso. Se ela falou a verdade, eu não sei, não teria por que ela mentir, né? Mas ela falou isso, a enfermeira. Minha filha morreu desse negócio aí, sabe? Derrame pulmonar. Mas na hora eu não fiquei temeroso, não. Eu nunca tive assim, vamos dizer assim, pavor da morte. Não. Nunca tive. Já tive momentos, né, de ter medo, mas não pavor, né? Uma coisa é medo, uma coisa é medo, outra coisa é pavor. Eu nunca tive pavor da morte, não.
Nunca. Nunca. Não que eu me lembre. Eu creio que eu nunca tive essa coisa de, sabe? Mas a mulher falou isso pra mim. Minha filha morreu disso, hein? Minha filha morreu disso. E aí, eu cheguei pra Deus e eu falei, ó, tá bom, sim. Eu volto a pregar a tua palavra. Eu volto ministrar a tua palavra. Eu volto fazer aquilo que o Senhor me chamou já de criança para fazer. Ou até mesmo do ventre, né? Deus falou para Jeremias, antes que fosse gerado no ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido e te ungido para ser profeta para as nações. A Jeremias ele disse, Senhor, mas eu nem sequer sei falar. Eu sou como uma criança. E Deus disse para Jeremias, não diga que és uma criança. Abra a tua boca e eu te encherei. Então Deus já tinha falado comigo já, lá atrás, há muitos anos. Deus falou comigo. Deus falou comigo. Você vai ser profeta. Eu vou te usar para ministrar minha palavra. Eu vou te usar para salvar almas. Mas um dado momento eu me afastei. Eu fiquei longe dos caminhos do Senhor. Aí o Senhor, o que o Senhor ele fez? Ele me apertou. Ele me açoitou. Porque Deus ele faz isso, ele nos açoita quando é necessário. Ele dá uma chinelada santa quando é necessário. Ele nos dá uma cintada santa quando é necessário. Toma juízo! Toma juízo! Toma juízo, homem! Toma juízo, mulher! Deus faz assim, para que a gente entre o quê? No centro da sua vontade. Ele é pai. E o pai, ele ama. E aí, para nós terminarmos essa palavra, que eu falei que ia procurar ser curto e objetivo, mas eu disse também que seria segundo aquilo que o Espírito Santo viesse me conduzir a falar. Mas o Senhor ele fala aqui, ó, Ezequiel 24, versículo 13, na tua imundície está a infâmia. Ou seja, a infâmia, a vergonha, o opróbrio estava em Jerusalém, no povo, por causa do quê? Por causa da imundícia. Por causa da imundícia. O povo estava rebelde. Deus estava usando os profetas para dizer, abandonem a imundícia, abandonem a idolatria, abandonem a prática do pecado. Vocês estão me desagradando, vocês estão, me deixando indignado. E Deus mandando o profeta, e eles o quê? Matando os profetas, perseguindo os profetas. Jesus Cristo, ele disse, quando esteve aqui na terra, ele disse, diante de Jerusalém, Jesus Cristo, ele disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis juntá-los como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. Quantas mensagens, existem pessoas, né? Não sei se é o teu caso, mas quantas são as pessoas que já ouviram o chamado do Senhor Jesus, já ouviram a chamada de Deus, se converta, se converta, se converta, e a pessoa está ali teimando, e a pessoa está teimando, e a pessoa está teimando, e a pessoa está teimando. E aí sabe o que acontece? O fogo estava baixo. Mas aí Deus já mandou o fogo, sabe o quê? Aumentar. Existem pessoas assim. Que o fogo já está alto. O fogo já está alto, a panela está fervendo. Antes a panela estava, o fogo estava baixo. A pessoa estava, como se fosse num banho-maria. Mas por ordem de Deus, o fogo já está alto. O fogo já está alto e a panela está, esquentando, 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 esquentando. O que significa isso? Significa que o juízo de Deus só está o quê? A indignação de Deus está o quê?
em relação à pessoa, só aumentando, só aumentando, só aumentando. E aí eu quero ler aqui para você, aqui antes de terminar, e em seguida orarmos, né, pela nossa vida espiritual, orar pela vida espiritual. Quero ler aqui para você a nota de comentário. A minha Bíblia é uma Bíblia de estudo e eu quero ler aqui a nota de comentário do versículo 13. Nunca mais será purificada enquanto Jerusalém não quis. Escute com atenção. Jerusalém não quis que Deus a purificasse da sua impureza. Existem pessoas assim que não querem compromisso com Deus, não querem fazer uma aliança com Deus. A pessoa ela quer continuar na imundície do pecado. A pessoa quer continuar vivendo segundo a sua própria vontade, não segundo a vontade de Deus. Então diz aqui, ó, a nota de comentário do versículo 13. Jerusalém não quis que Deus a purificasse da sua impureza. Agora, o justo juízo divino cairia sobre ela. Semelhantemente, todas as nações estarão sobre a ira de Deus no tempo do fim. E somente pelo justo juízo de Deus que o mundo será purificado do pecado. Esse mundo que a gente vive, essa sociedade da qual a gente tem visto, né, nos noticiários, nos telejornais, notícias de morte. E a palavra fala aqui, né? Ai da cidade sanguinária. Ou seja, ai daqueles que matam, que roubam, que fazem mal ao seu próximo. Ai, ai. Deus, em breve, Ele haverá de vir com juízo sobre todas as nações da terra, sobre todos os povos. O planeta Terra, nesse momento, é como uma panela. E essa panela, chamada planeta Terra, o fogo estava baixo. Mas o fogo não está mais baixo não, o fogo está alto. Deus ele já aumentou o fogo e o fogo só está fazendo com que o quê? A Terra o quê? Venha cada vez mais ficar quente, quente, quente. E quem está no planeta? E quem vive nesse planeta? Somos nós. Nós, seres humanos, vivemos nesse planeta. E esse planeta que a gente está vivendo está como uma panela. Uma panela no fogo. E o fogo representa o juízo de Deus, representa a indignação de Deus. E Deus, em breve, fará com que o mesmo que aconteceu com Jerusalém também aconteça com os povos, com as nações. O povo está vivendo na imundície. O povo está vivendo, sabe, na prática da imundície. Mas Deus, ele fala na sua palavra. Ele diz aqui: enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Ou seja, enquanto a terra não for purificada. Aliás, enquanto a terra ela não passar pelo processo de juízo, não haverá descanso. Eu sei que é uma palavra forte. Pastor, eu estou bem espiritualmente. Que bom, graças a Deus. Mas quem está de pé, cuide para que não caia. Tem muita gente caindo. Deus, quando traz uma palavra, até mesmo para quem está firme, é para Deus avisar, ó, cuidado, cuidado. Fulano caiu, Beltrano caiu, Cicrano caiu. Olha quem está na imundície. E você não esperava estar na imundície nunca. Olha o pastor que está na imundície. Olha a pastora que está na imundície. Olha o irmão, olha a irmã que está na imundície. Vigia. Vigia com a tua vida. Examine-se a si mesmo. E observe. Observe os teus pensamentos, as tuas palavras, as tuas atitudes. Para que você não venha ter o quê?
o mesmo fim. Tem pessoas que falam, né? Ah, nunca, nunca, nunca. Mas tem uma frase que diz, né? Nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Que nem Pedro. Pedro ele disse, ah, não, Senhor, eu jamais irei traí-lo. Eu jamais irei abandoná-lo. Eu estou pronto para ir com o Senhor até mesmo para a cruz. Jesus Cristo ele falou para Pedro, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, tu irás me negar 3 vezes. E Pedro ficou insistindo, não, Senhor, não, não, jamais. O que Pedro ele deveria dizer? Senhor, tem misericórdia. Me ajuda. O que eu tenho que fazer para não te negar? Eu não quero te negar. Eu não quero te negar. Eu não quero te rejeitar. Eu não quero, sabe, abandonar jamais o Senhor. Me ajuda para eu não te abandonar. Me ajuda para eu perseverar. Me ajuda para que isso não aconteça. O que Jesus Cristo ele ensinou na oração do Pai Nosso? Não nos deixes cair em tentação. Jesus ele falou na oração do Pai Nosso, Pai, não nos deixes cair em tentação. Era isso que Pedro deveria ter dito, mas Pedro não falou isso. Pedro cheio de jactância. Cheio de si. Não, jamais, jamais, nunca eu vou trair o Senhor. E quantos são aqueles que outrora você olhava assim, essa pessoa aí é de Deus, essa pessoa nunca vai trair a Deus, essa pessoa nunca vai se desviar, essa pessoa nunca vai para a imundície do pecado. E quantos são os que estão aí na imundície do pecado? Pessoas que outrora eram até pessoas exemplares, pessoas que as pessoas olhavam para ela e diziam assim, eu admiro esse homem, eu admiro esse pastor, essa pastora, eu admiro, sabe, esse cantor, essa cantora, esse homem é homem de Deus, essa mulher é mulher de Deus. Mas o tempo passou e essas pessoas não vigiaram. E hoje elas vivem na imundícia. Então Deus está falando conosco por meio dessa palavra. Te purifiquei e tu não te purificaste. Ou seja, eu quis te purificar, Jerusalém, mas você não quis que eu te purificaste. Nos nossos dias também não é diferente. Deus ele quer purificar as pessoas. Está escrito na palavra que Jesus Cristo ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor ele quer purificar as pessoas. Mas são todos que querem ser purificados? São todos que querem ser lavados no sangue do Cordeiro para que não entrem em condenação? Não são todos. E aí, para nós terminarmos aqui a palavra, em seguida orarmos, eu quero ler aqui Apocalipse, antes de terminar esta palavra, e eu falo uma coisa para você, Jesus Cristo está voltando. Se ele não volta através da sua morte, se ele não volta através da nossa morte, porque todos nós iremos retornar ao pó, todos nós iremos morrer a qualquer dia. Se Jesus ele não volta para quem morre, ele vai voltar por aqueles que passarem pelo arrebatamento. Mas Jesus Cristo ele está vindo. E aí eu quero ler aqui para você Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. E eu creio que nós já estamos nessa fase de Apocalipse 6. Quero ler aqui para você Apocalipse capítulo 6, versículo de número 1. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Lhe foi dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Esse do cavalo branco representa o anticristo, aquele que vai vir como o pacificador. É aquele que vai vir para acabar com as guerras no mundo. É aquele que vai vir com a falsa paz. E Paulo ele disse, quando ouvides falar de paz, repentinamente virá a destruição. E aí eu quero que você pesquise, depois você pesquisa no Google,
Busque se interessar pelos sinais da volta de Jesus, porque Jesus está às portas. Se você não acredita, é bom você começar a prestar atenção nos sinais e nos acontecimentos que estão ocorrendo no mundo. Depois você pesquisa lá no Google, Agenda 2030 da ONU. Uma das metas, acabar com as guerras no mundo. Erradicar a fome, ou seja, acabar com a fome no mundo. Fazer com que o mundo se torne um lugar de plena paz para todos os povos, para todas as nações. E Paulo, ele diz em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo, ele disse: quando ouvides falar de paz, então virá repentina destruição. Depois você pesquisa no Google, vai lá no site lá da ONU, Agenda 2030 da ONU. Aí você vai ver as metas. Aí eu te pergunto, será que eles vão conseguir até 2030? O que irá acontecer de 2023 até 2030 para que aconteça isso? A paz em todos os povos, não vai haver mais criminalidade, não vai haver mais fome. O que eles vão fazer para que isso aconteça até 2030? Faltam 7 anos. E a Bíblia fala sobre a grande tribulação. A grande tribulação é um período de 7 anos. De 2023 até 2030 são 7 anos. Pastor, o senhor está querendo dizer o quê? Que Jesus Cristo ele pode voltar ainda esse ano? Sim. A qualquer momento Jesus Cristo ele pode vir. E não é vir no sentido de recolher as nossas almas, não. No sentido de descermos à sepultura, não. É de as trombetas soarem e ele vir mesmo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. A qualquer momento pode acontecer o arrebatamento. Então, essa é uma das metas da Agenda 2030 da ONU. Acabar com a fome e fazer com que haja paz no mundo. Em todo mundo. Então esse primeiro cavaleiro aqui representa o anticristo. E saiu outro cavalo vermelho ao que estava sentado sobre ele, e foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e lhe foi dado uma grande espada. Esse é o cavaleiro do cavalo vermelho, representa aquele que vai causar guerra, é o cavalo que vai causar guerra. Versículo 5, Apocalipse capítulo 6, versículo 5, eu já estou encerrando. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Ou seja, esse cavalo preto é o cavalo, que vai fazer com que haja fome no mundo. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por dinheiro, e 3 medidas de cevada por dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e lhe foi dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Está vendo? Na grande tribulação haverá pessoas que vão morrer por amor à palavra de Deus. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então você vê. Depois você lê Apocalipse capítulo 6. Aliás, eu recomendo que você leia Apocalipse. Ah, pastor, mas eu não entendo. Eu recomendo que você compre a Bíblia que eu tenho. Muito boa. Eu já recomendei em outras mensagens, em outros vídeos, essa Bíblia. A Bíblia Pentecostal, da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. São muito boas as notas de comentário e você adquirindo essa Bíblia, eu tenho certeza que ela vai te ajudar,
na compreensão, no entendimento dos textos que você for ler. Não só de Apocalipse, mas de qualquer passagem bíblica. Mas essa é a palavra. Assim como Deus ele fez com que a panela fosse fervida. E a panela representa Jerusalém. A carne com os ossos dentro da panela representa o povo rebelde de Judá. Foram fervidos, ou seja, eles passaram pelo juízo de Deus. Quem é o fogo? Quem é a brasa? Representa os caldeus, os babilônios. Representa o exército, né? O exército de Nabucodonosor. Deus falou, eu quero purificar vocês, mas vocês não querem se purificar. O povo não quis se purificar. E Deus ele veio com o quê? Com juízo. Porque Deus é amor. Deus é amor? É amor. Deus ele é tanto amor, tanto é verdade que Deus ele é amor, que ele avisa. Ele avisa. Ele avisa. Quem avisa, né? Tem um ditado que diz, né? Quem avisa, amigo é. Deus quer ser amigo do homem, mas o homem quer ser amigo do mundo. Está escrito na carta de Tiago. Aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, aquele que vive no mundo, que vive na imundície, nas coisas erradas, não tem como essa pessoa ser amiga de Deus, amigo de Deus. Mas Deus quer ser amigo da pessoa, Deus quer ser amigo do homem. Assim como Abraão foi amigo de Deus, Deus quer ser amigo, Deus quer ser teu amigo. Deus quer ser teu amigo, Deus quer ser nosso amigo. Mas qual é a condição para que Deus venha ser nosso amigo? Nós obedecermos a sua palavra. Abandonarmos tudo aquilo que é imundo, tudo aquilo que é imoral. Eu vou falar por ordem do Espírito Santo. Tem pessoas que eu vejo na rede social, inclusive na rede social minha. E é claro, eu não tenho nada a ver com a vida da pessoa, eu não tenho nada a ver, cada um com a sua vida, cada um faz o que achar melhor para si. Mas eu vejo pessoas, sabe, tendo um comportamento imoral, tendo um comportamento antibíblico, anticristão. A pessoa fala, não, eu sou de Deus, eu sou de Jesus. Mas o comportamento é um comportamento imoral, fotos imorais. O Espírito Santo está mandando eu falar, eu tenho que falar. Porque o Espírito Santo é Deus, e Deus ama o pecador. Deus abomina o pecado, mas Deus ama o pecador. Então Deus está falando por meio da sua palavra. Abandona a imundície. Abandona a imundície. Tudo aquilo que é imundo, tudo aquilo que é imoral. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Coloca o versículo bíblico e com os peitos, com os seios quase de fora. Onde é que está o temor de Deus nisso? Cadê o temor de Deus? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E está lá, com uma roupa toda indecente, como eu falei ainda agora, com o peito quase de fora, com a bunda quase de fora. Vai lá e coloca uma música falando de Deus, falando de Jesus, mas rebolando no vídeo, rebolando. As pessoas estão perdendo o temor. Perdendo o temor. Muitas pessoas estão perdendo o temor. E eu não estou nem aí para negócio de seguidores. Uma vez chegaram para mim e falaram assim, pastor, se o senhor continuar pregando assim, do jeito que o senhor prega,
o senhor não vai ter muitos seguidores. Eu cheguei para a pessoa e falei assim, vem cá, e eu fui chamado para agradar a Deus ou agradar a homens? Quem me sustenta é quem? É os homens ou é Deus? Não é Deus que dá o sustento? Não é Deus que dá todas as coisas? Seja ao ímpio ou ao justo? Seja aquele que o serve ou aquele que não o serve? Da onde vêm as vestes? Da onde vem o alimento? Da onde vem tudo aquilo que vem até as mãos do homem? João Batista ele fala, não há nada que o homem receba que não venha do alto de Deus que vem o meu sustento. É do Senhor Jesus que vem o meu sustento. Se Deus não usar fulano, beltrano, ciclano para abençoar o ministério, Deus vai usar os corvos. Alguma coisa Deus vai fazer. Até aparecer dinheiro na conta, que nem apareceu na conta de uma das meninas que acompanha o ministério, né? Deus vai fazer. Porque Deus, ele supre aos seus servos. Deus não deixa faltar. Deus não deixa faltar ao filho do diabo, ao satanista, aquele que trabalha, né, com espíritos, entidades. Deus não deixa faltar. Ou será que é o diabo que coloca a comida na mesa do satanista, que trabalha com magia negra? Será que é o diabo? Não é o diabo. Certamente é Deus, porque não há nada que o homem receba que não venha das mãos do Senhor. Está escrito que toda dádiva, ou seja, todo bom presente, toda boa dádiva, vem de quem? Vem do Pai das luzes. Então essa é a palavra. A pessoa não pode continuar na imundície. Fala de Deus, fala de Jesus e está vivendo de uma forma imoral. De uma forma imoral. A pessoa é casada e está ali recebendo comentários de outros homens. Isso é triste. Isso é triste. E o que está sendo falado aqui se aplica também a mim, serve para mim também. Ai de mim! Ai de mim se eu viver na imundície. Ai de mim! Aliás, o diabo gostaria e muito que eu viesse estar na prostituição. Esse é o maior desejo do diabo, querer me derrubar. Aliás, o desejo do diabo é derrubar a todos, né? Mas eu estou citando aqui sobre essa questão de ser derrubado, né? Através da prostituição, porque muitos estão caindo por causa da prostituição. Não só da prostituição espiritual, que é ter alguém como ídolo no seu coração, ou o marido, ou a esposa, ou o filho, ou a filha, ou o trabalho, ou o carro, mas se prostituindo literalmente mesmo. Hoje está com uma pessoa, outra semana está com outra, trocando de relacionamento como se trocasse de roupa. O diabo está doidinho que eu me prostitui. Como muitos pastores já caíram nesse pecado. O diabo ele quer que você se prostitui. O diabo ele quer que você traia o teu marido. O diabo ele quer que você traia a tua esposa. O diabo ele quer que você fique solteiro, solteira. Para que você possa, sabe, viver uma vida libertina. Uma vida de imundície, de imoralidade. Então essa é a palavra. Essa é a palavra. Deus ele quis purificar o povo, mas o povo não quis ser purificado. Deus enviava profeta mesmo, de Deus, não é profeta que fica dizendo receba isso, receba. Profeta mesmo, de Deus. Profeta mesmo, que realmente se importava com o povo. Jesus Cristo ele disse, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O profeta verdadeiro é aquele que instrui, é aquele que exorta, é aquele que alerta. E Ezequiel foi levantado por Deus para alertar o povo. A palavra atalaia significa aquele que alerta, aquele que avisa.
Deus falou para Ezequiel: fale a minha palavra, queira eles ouça ou não, fale. Ainda que eles fiquem de cara feia, ainda que eles fiquem rangendo o dente, ainda que eles nunca mais falem com você, ainda que eles te bloqueiem na rede social, ainda que eles passem por você na rua e nem olhem na tua cara, fale a minha palavra. A pessoa pensa que é o homem que está falando, mas é Deus falando. É Deus que está falando através dos meus lábios, através da minha boca, essa palavra. É Deus. Não tenha dúvida que é Deus. Ou você acha que é por obra do acaso? Não é por obra do acaso. Jesus Cristo, ele disse: todo aquele que vem a mim porque o Pai o trouxe. Foi Deus que te trouxe para você ouvir essa palavra. Pastor, eu estou bem espiritualmente. Você pode estar bem espiritualmente. Mas essa palavra é para deixar você em alerta. O povo pereceu por causa da vida de imundície. Que bom que você não está vivendo uma vida de imundície. Glória a Deus, eu glorifico a Deus pela tua vida. Mas Deus está trazendo essa palavra para que você fique o quê? Alerta. Porque é isso que o diabo ele quer. Ele quer que você se rebele. Ele quer que você rejeite a palavra de Deus. Ele quer que você, como já foi dito, e eu repito, quer que você traia o seu marido, quer que você traia a sua esposa, quer que você fique solteiro, solteira e passe a viver uma vida de imundície como muitos estão vivendo. Muita gente vivendo uma vida de imundície. E como é que a pessoa ela pode ter do Senhor a honra? No lugar de vergonha, tereis dupla honra. Mas como é que a pessoa ela pode ter honra? Vivendo na imundície. Não tem como. Então essa é a palavra. Essa é a palavra do Senhor. Não é minha palavra, é a palavra de Deus. Deus não quer que você viva na imundície. Não quer. Não quer. A panela está esquentando. A panela é o planeta. A qualquer momento o cavaleiro do cavalo branco ele vai chegar e ele vai chegar com proposta de paz. Com proposta de paz. Até 2030, essa é a proposta da ONU. Até 2030 acabar com a fome no mundo e acabar com as guerras. Se não fizeram isso até hoje, você acredita que eles vão conseguir agora? O planeta, esse mundo só vai ter paz e prosperidade de verdade quando Jesus Cristo ele voltar. Quando Jesus Cristo ele voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória para fazer com que o anticristo, a besta e o falso profeta seja lançado no abismo. A palavra fala que Satanás ficará 1000 anos preso, aprisionado. E durante os 1000 anos de reinado de Cristo, todas as nações da terra irão desfrutar de perfeita paz, de plena paz. Aí sim, todos saberão o que é realmente viver nesse planeta com prosperidade. Nós vamos viver um tempo, sabe, onde todos irão comer do melhor dessa terra. Mas enquanto o dia não chega, Deus está avisando. Deus está alertando. Deus está avisando. A panela está esquentando. Falar que nem aqui no Rio de Janeiro, né? A chapa está esquentando. A chapa está esquentando. Muita gente se declarando satanista. Muita gente se declarando ser do diabo. A coisa está ficando feia, gente. A coisa está ficando feia. Até o final desse ano eu não sei não. Eu não estou querendo botar medo em você não. Mas é bom você ficar esperto. É bom a gente ficar esperto. É bom a gente fazer que nem as prudentes. Buscar do azeite. Não é só quarta-feira não, é todo dia. Todo dia. Buscar do azeite. Porque a tendência é a coisa
o caldo engrossar. Então essa é a palavra. Até aqui o Espírito Santo manda eu entregar. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Eu queria purificá-los, mas vocês não quiseram ser purificados. O povo não queria. Mas eu quero. Eu quero ser purificado. E eu espero que você também queira ser purificado. Porque está escrito na palavra: aquele que é santo, que se santifique mais ainda. Aquele que é puro, que é limpo, que se limpe mais ainda. Agora, aquele que é sujo, que se suje mais ainda. Aquele que vive na imundície, que venha ficar mais imundo. Deus não quer que você fique imundo. Deus não quer que você venha se sujar mais ainda. É hora de você limpar as tuas vestes. É hora de você se lavar no sangue do Cordeiro. É hora de você se lavar no sangue do Cordeiro. É hora de você se lavar. É hora de nós nos lavarmos. Por isso eu quero nesse momento unir a minha fé juntamente com a sua. Eu falei que não ia demorar, né? Sempre quando eu falo que não é mesmo. Eu pretendia fazer uma live curta e objetiva. Mas a gente tem que falar o que o Espírito Santo coloca na nossa boca para falar. Eu glorifico a Deus pela tua vida. Você que permaneceu aqui até agora, na live. Eu quero nesse momento orar. Quero orar contigo nesse momento. Quero orar nesse instante. Por isso permaneça no vídeo, permaneça na live. Eu já volto orando. Vamos orar nesse instante. Vamos falar com Deus. Se possível, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Não olha para mim, não. Não olha para mim, não. Olha para o Senhor Jesus através dos olhos da fé. Feche seus olhos nessa hora. Feche seus olhos. Eleve o seu pensamento a Deus. Comece a confessar os teus pecados aí onde você está. As tuas culpas. Você sabe o que você tem feito de errado. Você sabe o que você fez de errado. Você sabe os pensamentos que você anda tendo. Você sabe as palavras que você disseram. Você disse para o marido, para a esposa, para o filho, para a filha, para o pai, para a mãe, para o irmão. Você sabe. Você sabe das atitudes que você teve. Que não foram louváveis. Que não foi de uma pessoa que é de Deus. Porque você é de Deus. Quem é de Deus não comete erros? Não está passivo? Não está passivo de erros? Sim, está passivo de erros. Comete erros. Está escrito em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus, Ele te ama tanto, Ele te trouxe essa palavra que fala de justiça, porque Deus é justiça. Deus é justiça. Deus é um fogo consumidor que queima a maldição do pecado, que queima demônios. Jesus Cristo, ele disse que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para o ser humano. O Senhor, ele não quer nos lançar no inferno. O Senhor, ele não quer nos lançar nas chamas. Ele não quer que o juízo dele venha sobre nós. O juízo que está para vir sobre esse mundo está para vir sobre os filhos das trevas, sobre aqueles que fazem a vontade do diabo e não a vontade de Deus. Você é de Deus. Você sabe disso. Você é de Deus. Quem é de Deus recebe a palavra de bom grado. Jesus Cristo, ele disse: saiu o semeador a semear. E a semente caiu numa boa terra.
e multiplicou de 1 por 30, de 1 por 60, de 1 por 100. E Jesus ele fala que a semente é a palavra e a boa terra é aquele que recebe a palavra de bom grado. Se você reconhece que foi Deus que falou contigo, começa a se arrepender nessa hora. Se arrependa dos pensamentos, das palavras, das atitudes, das ações. Não permita que o diabo te mantenha aprisionado na imundície. Você que está vivendo uma situação de imundície. Você que está vivendo uma situação que você sabe que Deus não se agrada. Começa a falar com Deus agora. Fala com Ele. Meu Pai, me perdoa. Me perdoa pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades, pelas minhas transições, pelas minhas culpas. Me perdoa pelos pensamentos. Me perdoa nessa hora, Senhor, por tudo que eu falei, pensei, fiz e que entristeceu o Teu Santo Espírito. Que não venha passar de mim o Teu Santo Espírito, que não venha passar de mim a Tua presença. Eu não sou do mundo, mas eu sou do Senhor. Eu a Ti pertenço. Então me ajuda, Senhor, a não ser rebelde, a não me rebelar contra a Tua palavra. Me ajuda a ser submisso à Tua palavra, a ter temor da Tua palavra. Começa a falar com Deus assim, fala com o Senhor. Eu quero um temor do Senhor dentro de mim. Eu não quero viver na imundície. Eu não quero, meu Deus, viver na imundície, porque a imundície traz para a minha vida vergonha. Mas eu quero viver na Tua presença, em comunhão. Eu quero ter o Teu Espírito. Eu quero ter a presença do Senhor de maneira permanente, de maneira constante dentro de mim. Faz, Senhor, no lugar de vergonha haver dupla honra para a minha vida espiritual. A vida espiritual ela é a mais importante de todas. Faz, meu Pai, faz essa pessoa ser exaltada pelo Senhor na sua vida espiritual. Fortalece, meu Pai, essa pessoa. Faz essa pessoa vencer, meu Pai, as coisas do mundo. Ela não venha, meu Pai, estar vivendo como as pessoas do mundo, mas que ela venha viver como filhos e filhas de Deus, filhas do Senhor, filhos do Senhor. Faz essa pessoa ser a Tua cópia aqui na terra, a cópia do Teu Filho Jesus Cristo aqui na terra. E eu, sendo o mestre, vos dei o exemplo. Jesus Cristo é o exemplo dessa mulher, Jesus Cristo é o exemplo desse homem, Jesus Cristo é o nosso exemplo. Então nos ajuda, sim, a perseverarmos. Ajuda-nos a perseverarmos em buscar o Teu Espírito, a Tua presença. A qualquer momento, o anticristo ele vem. A qualquer momento virá os 4 cavaleiros do Apocalipse. A qualquer momento começará a grande tribulação. Ou a qualquer momento nós iremos partir. Por isso não permita, sim, que após essa palavra que foi ministrada ao nosso coração, não permita que nós venhamos viver uma vida espiritual de qualquer maneira, mas nos ajuda a perseverar do temor da Tua palavra, por meio de pensamentos, palavras e ações. Então assim, meu Deus, eu peço que o Teu Espírito, que é santo, se aposse dessa pessoa. E que essa pessoa, meu Deus, seja a cópia de Jesus Cristo aqui na terra, no pensar, no falar, no agir. Que o Espírito do Senhor se aposse dessa pessoa. Que a Tua palavra venha purificar a mente, o coração, a alma dessa pessoa. Assim, meu Deus,
eu oro e já creio pela fé que o Espírito do Senhor já é com essa pessoa. E o Espírito do Senhor já está dentro desta pessoa. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Fica firme com Jesus. Não vai no mesmo caminho das pessoas que estão no mundo, não. Você é diferente. Você sabe. Aí dentro, dentro de você tem essa confirmação. Eu sou diferente. Eu sou diferente. Eu sou uma mulher diferente. Eu sou um homem diferente. Eu sou uma pessoa diferente. Fulana vive na imundície, mas a imundície não é para mim e eu não sou para a imundície. Deus não me chamou para viver na imundície. Deus não me chamou para viver na imoralidade. Para eu viver trocando, de relacionamento como se trocasse de roupa. Deus não me chamou para viver na imundície desse mundo. Então permanece firme com Jesus. Pelo amor de Deus. Você ama Jesus? Então fica firme com Jesus. Fica firme com o Senhor. O Espírito Santo está aí com você. Com você. Ele está aí com você. Mas você precisa fazer por onde? Para que o Espírito Santo não saia. A palavra fala que o Espírito Santo se retirou de Jerusalém. Aí veio Nabucodonosor com seu exército e destruiu a cidade. O povo foi levado cativo. Muitos morreram. Isso vai acontecer na grande tribulação também. Muita gente vai perder a vida. Muita gente vai perder a salvação. Muita gente vai perecer. Mas vai perecer por quê? Porque não vigiou. Então Deus está falando contigo, vigia. Vigia com a tua vida. É tempo de você ganhar a tua família. É tempo de você ganhar os teus amigos, tuas amigas, as pessoas do teu círculo de amizade. É claro que você não precisa forçar ninguém a aceitar Jesus. Mas Deus vai te dar sabedoria. Aliás, a melhor forma de você ganhar a tua família, a melhor forma de você ganhar as pessoas do teu ciclo de amizade, sabe como é? É você sendo exemplo. Você não precisa nem abrir a boca para falar de Jesus, mas a tua própria vida, as tuas atitudes já vão dizer tudo. As tuas atitudes já vão colaborar, já vão contribuir para a conversão do marido, da esposa, do filho, da filha, do pai, da mãe, dos amigos e até daqueles que não são amigos, os que se declaram inimigos, e são pobres coitados, são cavalos do diabo. Toda pessoa que persegue a outra, calunia, defama, essas pessoas são dignas de pena. Jesus Cristo, ele disse, ele estava no Calvário e ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. São pessoas dignas de pena. Mas aí, pelo teu exemplo, pelo teu testemunho de vida, essas pessoas vão se converter. As pessoas da sua casa vão se converter. As pessoas da sua vizinhança, do seu local de trabalho vão se converter. Não precisa nem falar de Jesus. Basta você, no seu estilo de vida, no seu modo de se comportar, de agir, já vai ser o suficiente para influenciá-las, para que assim elas venham se converter a Cristo. Então é tempo de você permanecer firme, permanece firme, pelo amor de Deus, permanece firme. Se apega com Deus, se apega com Deus. Faz que nem a canção, tem aquela canção que diz assim, a letra: segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura nas mãos de Deus e vai.
Segura na mão de Deus. Segura na mão do Senhor Jesus. E não larga mais, não. Você que estava afastado, não larga mais da mão do Senhor Jesus, não. Você que estava fraco, desanimado, desanimada, pensando em ir para o mundão, não larga da mão de Jesus, não. Permanece firme. E você que não entregou a vida para Jesus, mas já pensou, um dia eu vou entregar a vida para Jesus. Um dia eu vou, sabe, eu vou ser crente, eu vou me converter a Cristo. Essa é a hora. Não espera chegar a grande tribulação, não. Não espera a panela esquentar, não. Que a chapa está esquentando, hein? O fogo está só aumentando. Então é hora de você entregar a vida para Jesus. Você que não entregou a vida para Jesus, entregue. Com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação. Paulo ele disse, se com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o teu Senhor, o teu Salvador, serás salvo. Então, se você crê que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, e se você confessar com os teus lábios que Jesus Cristo é teu Senhor e teu Salvador, então já se considere salvo, porque essa é a condição para ser salvo. É claro que após crer com o coração e confessar com os lábios, é necessário você se batizar nas águas. E, além de fazer isso tudo, é necessário você, com o seu estilo de vida, entendeu? Com o seu estilo de vida, com o seu modo de se comportar, provar que você é de Cristo. A pessoa ela prova que é de Cristo é o quê? Pelo fruto. Pelos frutos o conhecereis, ou seja, pelas obras, pelas atitudes. Então você que não entregou a vida a Cristo, se entregue, se renda. Faz assim para Jesus. Jesus, eu me rendo. Tem que se render agora, hein? Antes que ele venha nas nuvens dos céus com o seu grande exército. Lembra lá do Nabucodonosor? Ele veio com o seu grande exército e a cidade foi destruída. Jerusalém foi destruída, muitos morreram, muitos foram levados cativos. Não espera Jesus vir com grande fúria e poder, não, porque ele vai vir com grande fúria. Jesus, quando ele veio, né, pela primeira vez, ele veio como cordeiro. Mas quando ele vier agora, ele vai vir como grande leão. Jesus vai vir como grande leão. Ele vai vir como juiz. Ele está como advogado. Jesus ele está como advogado, mas quando ele vier, ele vai vir como grande juiz de toda a terra. Ele vai vir para o acerto de contas, para prestar, né, para acerto de contas com a humanidade. Então se renda logo, vai, se rende. Se rende. E se você não se render a Jesus agora, daqui a pouco, quando, né, as trombetas soarem, quando a grande tribulação começar, você vai ter que se render, sabe a quem? Ao anticristo. E se não se render a ele, ao anticristo, o anticristo ele vai te matar. O anticristo ele vai matar muitas pessoas. Eu li aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Ó, tá escrito, ó, e clamava com grande voz dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue, dos que habitam sobre a terra? Muita gente vai ser entregue. A Bíblia fala que muita gente vai ser entregue. Vai ter pai entregando filho, filho entregando pai, entregando mãe. Ah, você conhece alguém que é cristão? Conheço. Ah, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu irmão, meu vizinho. Muita gente vai ser entregue. É que nem lá na China, né? Nos países onde os cristãos são perseguidos. Quando se descobre que alguém é cristão, né? Tem até recompensa. Ó, recompensa X se entregarem a algum cristão. Ó, fulano é, Beltrano é, Ciclano é. Então, se rende logo, se rende. Se rende. Você já conhece a palavra. Já conhece. O Espírito Santo fala comigo aqui agora que tem gente assistindo que conhece a palavra. Gente que conhece a palavra. Conhece a palavra. Você sabe, Jesus cura, liberta, salva, promete salvação, vida eterna. Então não adia mais não a decisão, não. Se entrega a Jesus, se renda a Ele. Glória a Deus. Pois bem, eu vou estar terminando. Eu falei que ia ser um pouquinho objetivo, mas o Espírito Santo quis que eu falasse. Mas eu quero terminar nesse momento. Mas antes de terminar, eu quero orar pelos semeadores, por aqueles que têm sido patrocinadores, né, da pregação da palavra.
Jesus Cristo ele teve pregadores, aliás, patrocinadores. Eu quero ler aqui para você antes de terminarmos e antes de orar. Olha o que diz aqui, Lucas, Evangelho de Lucas. Eu tenho que ler essa palavra aqui por ordem do Espírito Santo, né? Evangelho de Lucas, olha o que diz aqui Lucas, ó. Lucas capítulo 8. Quem já me acompanha há mais tempo já leu essa palavra que eu vou ler aqui agora. Ó. Lucas capítulo 8, olha o que diz aqui a palavra, ó. Lucas, capítulo 8. Lucas 8, versículo de número 1. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Aqui no ministério tem mulheres. Aliás, uma boa parte das pessoas que já foram curadas e libertas pelo ministério Denison Souza, né, Ministério Deus Vivo, são mulheres, né? Muitas mulheres já foram curadas e libertas. Aí diz aqui, ó, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Aí diz aqui a nota de comentário. Essas mulheres que tinham recebido cura e atendimento especial da parte de Jesus honravam-no, contribuindo fielmente para o seu sustento e dos seus discípulos. O serviço e a devoção delas continuam sendo um exemplo para toda mulher que nele crê. Então você vê, Jesus Cristo ele tinha, né, ajuda de custo, ele e seus discípulos tinham a ajuda de custo das mulheres, não só mulheres, né, homens também, mas aqui a palavra está falando especificamente das mulheres, né, mulheres que foram curadas e que foram libertas de demônios. Então você vê, Jesus e os discípulos, eles eram, né, mantidos, né, havia um sustento, havia uma ajuda de custo daquelas que haviam sido curadas e libertas pelo Senhor. E Jesus Cristo ele fala, né, ele diz que digno é o obreiro do seu sustento, né, do seu salário. Então, você que tem acompanhado o ministério, que tem sido abençoado pela ministração da palavra, tem sido ensinado pelo Senhor por meio desse ministério, tem sido edificado, edificada, né? Tem sido abençoado pelas intercessões, pelas orações, né? Eu quero aqui nesse momento convidar a você a abençoar ao ministério que o Senhor tem me confiado. Então, você que tem o desejo de contribuir, que você venha preparar uma oferta segundo aquilo que o Espírito Santo vier falar ao seu coração, tá bom? Eu já vou passar o número da chave Pix, tá bom? Mas eu quero orar nesse momento, eu quero orar pelos semeadores, por aqueles que já têm contribuído, colaborado com esse ministério. Meu Pai, eu peço nesse momento que o Senhor venha abençoar todos os semeadores do Deus vivo. Abençoa o trabalho de suas mãos, faz os teus filhos serem prósperos e bem-sucedidos, que eles venham, meu Pai, quitar todas as suas dívidas, que eles venham pagar todas as suas contas, os que estão de aluguel venham sair do aluguel, os que têm, meu Deus, uma obra parada, estagnada, que eles venham concluir, que eles venham finalizar, aqueles que querem abrir um trabalho, né, que querem ter um empreendimento, um negócio próprio, que o Senhor venha prosperar o trabalho das mãos dos seus filhos, para que assim de fato aconteça, que eles venham ser cabeça ao invés de cauda. Assim, meu Deus, eu peço a bênção do Senhor sobre a vida dos semeadores e já creio pela fé na resposta desta oração em nome de Jesus. Que haja testemunhos de fé, testemunhos de milagre financeiro para todos os semeadores do Deus vivo. Assim eu profetizo e determino como um fato consumado para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, você que tem contribuído, creia que Deus vai fazer milagres, né? No plural, né? Milagres, não é nem milagre, milagres, tá bom? Para a sua vida profissional, financeira, empresarial, glória a Deus. E você que tem o desejo de ofertar, pastor, eu não tenho, eu vou orar, meu Deus, dá semente para essa mulher, dá semente para esse homem, faça com que o recurso chegue nas mãos, o Senhor é aquele que dá o recurso a todos.
Não há nada que o ser humano receba que não venha de ti, que não venha do alto. Então concede a essa pessoa a condição financeira que ela precisa, meu Pai. Faça com que ela receba o milagre financeiro do qual ela precisa e que quando ela receber o milagre financeiro, ela seja fiel ao Senhor através desse ministério, ofertando, contribuindo para o sustento desse ministério, para a manutenção desse ministério. Assim, meu Deus, eu apresento a vida daqueles que alegam que não têm condições, que não têm nada para ofertar, mas não tinha para ofertar, mas agora tem. Pela fé agora tem. Então receba. Em nome de Jesus, receba, receba e receba. Você que não tinha, Deus provê agora. Para Deus, Deus ele provê agora para a tua vida, para você ser ofertante, para você ser mantenedor, para você ser semeador do Ministério Deus Vivo, o Ministério Denilson Souza. Glória a Deus. Pois bem, eu vou estar terminando. Amanhã, quinta-feira, se Deus permitir, eu vou estar fazendo a live, tá bom? Eu não fiz live segunda e nem terça, porque eu estou fazendo coisas relacionadas, né, aqui à congregação, relacionadas ao ministério. Eu não pude fazer as lives nem de ontem, nem de segunda, né? E nem de ontem, né? Nem de segunda, nem de terça. Mas amanhã, se Deus assim permitir, eu faço, tá bom? Amanhã orando especialmente pela vida amorosa, pela vida familiar. Falando em orar, eu peço a você que ore pela minha vida, tá bom? A palavra fala, orai, pois, uns pelos outros. Então, que você venha orar pela minha vida. Quando você estiver em oração, pede pelo pastor Denilson Souza, tá bom? Não se esqueça de mim nas suas orações, não. Fica combinado assim, eu oro por vocês, como eu já tenho orado, manhã e noite, e também pelas madrugadas. Eu oro por vocês e vocês oram por mim. Combinado assim? Eu oro por você e você ora por mim. Combinado? Número da chave Pix, 21 979 99 3686. Repetindo, 21 979 99 3686. Depois de você fazer a sua doação, manda lá para o WhatsApp, tá? O comprovante. Aí eu vou pegar o seu nome e vou escrever aqui juntamente com os demais nomes dos semeadores do Deus Vivo, para estar orando pela tua vida profissional, financeira e também as demais áreas em nome do Senhor, tá bom? O número da chave Pix é o mesmo do WhatsApp, né? Que é 21 979 9936. Glória a Deus. Então é isso. Deixa eu terminar nesse momento. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, sobre todos nós que aguardamos a volta gloriosa do Senhor Jesus. Declaramos com toda a nossa fé. Amém. E graças a Deus. E como eu sempre digo, o Deus vivo, Ele é conosco. Por isso vamos em frente, com temor no coração, com muito temor a Deus, abandonando as imundícies, a imoralidade, vivendo, sabe, em temor, em santidade. Sim, o Deus vivo é conosco. Por isso vamos em frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira da nossa vitória. Um grande abraço. Fiquem firmes com Deus, fiquem firmes com o Senhor Jesus. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus e vai. E quem for até o fim será salvo. Glória a Deus. Compartilhe esse vídeo. Me ajuda a pregar o Evangelho. Tá bom? Se você acredita que o que Denilson Souza, né? Pastor Denilson Souza prega aqui é o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, então faça isso. Compartilhe esse vídeo. Vamos alcançar vidas. Vamos ganhar almas para o Senhor Jesus. Quem é salvo quer salvar. Você é salvo. Glória a Deus.
E quem é salvo quer salvar. Então me ajude a salvar vidas. Compartilhe aí no mínimo com 12 pessoas. E receba do Senhor Jesus o galardão, a recompensa de profeta. Até amanhã, querendo Deus, com a permissão do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, muita luz, graça e paz.